Olá, amigos e amigas da Clínica Infantil Criarte. E hoje eu estou aqui com a Andressa, que é psicopedagoga aqui da equipe da Clínica Infantil Criarte, e uma pessoa que não tem melhor pessoa para falar de sala de aula, porque esteve 2 décadas em sala de aula, tem muita experiência, e eu e a Andressa vamos trocar aqui sobre coisas que a gente está percebendo, uma demanda que tem aparecido na conversa com os pais, com os familiares, com as diretoras de escola, com as professoras, muitas dúvidas que a gente percebe que estão aí deixando todo mundo um pouco perdido e que a gente está aqui para tentar colaborar um pouquinho com a nossa experiência, tá? Né, Andressa? Isso. Como a Gil já disse, eu atuo aqui na clínica como psicopedagoga, né? Minha formação base é a pedagogia, né? Por isso, tantos anos em sala de aula, né? E vamos trocar um pouquinho, né? Isso mesmo, gente. São muitas coisas para a gente falar, mas para começar, eu acho importante a gente pensar na inclusão, na palavra inclusão propriamente dita, e refletir um pouquinho e ouvir aqui a Andressa também, do olhar, né, da Andressa também, como é que está essa escola hoje em relação à inclusão. Como é que você percebe isso, Andressa? Eu acho que é um grande desafio, né? Porque é muito bonito no papel, né? O projeto está pronto, né, de inclusão, é muito bonito, mas a prática, como que tá? E assim, ao conversar com os pais, a gente percebe, né, não somente com os pais, mas a troca que a gente faz com as escolas, com os professores, né? É uma dificuldade de todos, né? Verdade. A gente, na maioria das vezes, a gente percebe que a criança está ali, mas nem sempre a escola está preparada para receber essa criança ali, tanto fisicamente como pedagogicamente, né? Então a gente vê a fala de muitos professores como um pedido de ajuda. Verdade. Me ajuda, eu tô aqui, eu quero muito ajudar essa criança, quero muito colaborar com a formação, com o desenvolvimento global dessa criança, mas por onde eu vou? Sim, porque como a Andressa disse, muito bem colocado, se a gente pega os textos, né, as leis prontas, os textos, a gente pensa assim, nossa, vai dar tudo certo. E quando a gente cai lá dentro da sala de aula, na prática, a gente precisa de estratégia. E a gente percebe que essas estratégias, elas não chegaram ainda ao professor, né? Se a gente pensar no nosso curso lá na faculdade, quando a gente tem uma matéria sobre inclusão, enfim, cada curso, cada faculdade com a sua nomenclatura, mas o que a gente percebe? A gente tem uma teoria que traz informações e que fala que a inclusão precisa acontecer, que é levar essa criança para dentro do ambiente escolar, para dentro da sala de aula. Tem uma lei que as escolas têm que dar conta. Tem que dar conta. Né? Agora, de que forma? Né? De que jeito? Da mesma forma, quando um professor entra para fazer pedagogia e ele tem toda aquela ansiedade de descobrir até como eu faço um plano de aula, como que eu vou dar uma aula, vamos colocar isso, né? Vamos traçar um paralelo em relação à criança com autismo, com qualquer outra situação que tem uma dificuldade de aprendizagem, que seja, enfim. Que instrumento esse professor vai ter se isso aí, a gente não tem nem no curso ainda, né? Assim, o que a gente consegue perceber um pouco é que na própria formação, na faculdade, eles não dão muito bem esse embasamento. Verdade. Né? Então a gente vê que a lei está ali, a lei existe, não é uma lei nova. Não é uma lei nova. Né? Vai ser de 10 anos já essa lei, ou quase 10 anos. Né?
E a gente vê que muitas coisas ainda não acontecem por falta de conhecimento mesmo por parte dos envolvidos na escola, né? A gente que acompanha, né, os nossos pacientes e entra em contato com as escolas, a gente vê a demanda dos professores, a gente vê que muitos têm a dificuldade, você falou do planejamento, né, que a gente fica naquela ansiedade no início, né, como é que faz um planejamento e tal, e muitos hoje em dia ainda não conhecem o famoso PEI, Exatamente. Que é o plano de educação, o plano educacional individualizado. Ele é especializado e ele tem que ser feito para cada criança que está ali e ela tem a sua necessidade ali, ou o seu transtorno, ou a sua deficiência, e ela precisa que a escola, que a professora elabore esse plano individualizado ali, com uma adaptação curricular, com estratégias específicas para aquela criança. E muitos não têm conhecimento disso. Não tem conhecimento. Não sabem como elaborar. Exatamente. Tem até esse nome na cabeça. Sim. Né? Eu preciso realizar um PEI. Mas de que forma? Então, o que a gente percebe? Que precisa, o que a gente realmente está precisando é da informação prática, da mão na massa. Né? Porque a teoria a gente já tem, a gente lê a lei, é ótimo, mas vamos para a prática. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E Andressa, vamos entrar um pouquinho na questão do mediador, que eu acho que os pais e a escola também ficam muito perdidos. Quem precisa ser esse mediador? É um direito? Não é? Que formação essa pessoa precisa ter? Qual é realmente a função de um mediador? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Andressa? Vou até corrigir uma coisa, Gil. A lei que tem em torno aí de 10 anos é a lei que institui o mediador na escola. Isso mesmo. A lei da inclusão ainda é mais antiga. A lei da inclusão é mais antiga, a gente é do mediador. Vamos corrigir. A lei do mediador que tem aí em torno de 10 anos e muitos ainda não sabem como que vai colocar esse mediador ali, né? O que a gente vê na realidade aqui das escolas, aqui das crianças que a gente atende, que a gente observa, que geralmente quem faz essa mediação é um estagiário, ou de pedagogia ou de psicologia. Sim. Né? E nem sempre esse mediador ele tem ali a formação realmente necessária para auxiliar aquela criança, né? O que a gente percebe assim, a maior demanda atualmente por conta da crescente que a gente vem observando é em relação às crianças com transtorno do espectro autista, né? E que a maior questão ali é uma questão comportamental e como lidar com esses comportamentos muitas vezes inadequados ali dentro da sala de aula. Exatamente. Nem sempre eles têm esse embasamento. É verdade. Né? A lei diz ali que a criança precisa de um acompanhante, né, especializado. Mas não diz especializado em quê? Em que? Tá vago. Tá vago. Isso é muito vago. Né? E aí a gente vê que muitos, né, a gente já acompanhou aqui na clínica casos, né, de algumas crianças que a escola colocou, né, esse estagiário para acompanhar, a prefeitura enviou, né, o estagiário para acompanhar determinada criança e ao perceber aquele comportamento ali, o estagiário, Também. não quer, não sei o que fazer, não quero e não volta no dia seguinte. Verdade. Né? Então a gente precisa dessa troca, né, ampliar esse conhecimento. A gente tem buscado muito essa troca, é importante. No campo da educação a gente sempre fala que só funciona se tiver a troca escola, família. E nos casos das crianças com transtorno do espectro autista, a gente vê que além dessa troca escola e família, também precisa dessa troca com a equipe multidisciplinar que atende essa criança. Né? Isso é muito importante para dar suporte para o professor, para a criança, para esse mediador. A gente realmente percebe que chegou no momento que isso precisa acontecer. Porque a gente precisa sair do âmbito da orientação, que a gente sabe que não é suficiente, né? Orientar não é o suficiente,
A gente precisa entrar numa prática com treinos para que as coisas aconteçam efetivamente. Então, se realmente a gente não conseguir caminhar junto, um fazendo uma coisa na escola, o outro fazendo uma coisa em casa e a equipe multidisciplinar trabalhando de uma outra forma, é claro que isso não vai funcionar. A gente precisa estar articulado, todo mundo ali, e com um objetivo e treinando para alcançar aquele objetivo. Senão a gente não consegue, fica tudo muito perdido, né, Andressa? Fica. Né? Todo mundo quer fazer tudo e no final acaba que a gente não está olhando para aquela criança. A gente está alcançando realmente um objetivo? A gente precisa traçar um objetivo. É uma coisa que eu acho que para a escola, Andressa, para a sala de aula, é uma questão que a gente precisa trabalhar para vencer. Porque a gente tem muita questão assim, mas a escola é um grupo. Como se dentro do grupo todos fossem iguais. Nunca foi. E não é e nunca será. Então é aí que eu acho que entra a primeira questão da gente quebrar com essa fala, né? Essa criança, como essa criança vai fazer parte do grupo? O grupo não é totalmente homogêneo, não existe isso. Né? Cada um tem o seu jeito. E acho que o bonito da inclusão é fazer com que a turma, o grupo, compreenda essas diferenças e saibam lidar. E aprendam a lidar com essas diferenças, porque isso eles vão levar para a vida também. E é tão importante, né? A gente percebe como o mundo precisa disso. Dessa compreensão daquilo que não é igual a mim, que é diferente. E por que não começar isso em sala de aula? A gente precisa quebrar com essa fala, que ainda existe muito de... Poxa, mas essa criança no grupo, né? Vamos repensar isso, refletir, né? Nessa posição e por que não fazer diferente e não flexibilizar. A gente tem muitas quebras aí, né? Porque assim, eu acho que às vezes a informação também está muito conturbada, trocada, né? Porque aí às vezes a pessoa vai dizer assim, mas se eu faço uma atividade diferenciada para aquela criança, eu não estou incluindo ela. Não, peraí, ela tem uma necessidade diferenciada que a gente precisa atender. Verdade. Né? Então, muitas vezes a gente vai precisar na escola estruturar o ambiente de uma forma diferente para aquela criança, para que ela consiga se sentir segura e manter-se com comportamentos adequados para aquele ambiente. Exatamente. Porque se você ficar nessa de eu vou colocar ele ali no grupo e ele tem que então dar conta do que todos os outros dão. E aí vem muitas outras coisas que podem aparecer aí. Uma disfunção sensorial pode atrapalhar, né? A gente sabe a questão, conforme a gente já falou, a maior questão do transtorno do espectro autista é a questão comportamental, e aí eles podem apresentar um comportamento ali que muitas vezes o professor, o mediador, não vai ter um manejo bacana no momento. Então, muitas vezes a gente consegue estruturar o ambiente escolar para que facilite, seja um facilitador. Seja um facilitador, exatamente. Né? A gente, conhecendo um pouquinho algumas metodologias, ciências e tudo mais, a gente vê algumas que vão estar colaborando muito nesse aspecto. Né? A gente vê, né, a ciência ABA, por exemplo, ela vai trazer muitas questões de como a gente vai conseguir alcançar aquela criança, verdade, né? Gente. Através ali de ampliação de comportamentos, né? Então a gente consegue... Mudanças de padrão, que a gente consegue também, que facilita muito. A Andressa trazendo isso me lembra muito das comorbidades, né? Porque eu acho que quando a gente tem esse ambiente, que a gente consegue que ele seja mais fácil para a criança aprender, a gente beneficia tantos outros, né? Que às vezes estão em outras situações, mas com muitas dificuldades. Então o ganho ele não é algo feito para onde um ganha. Não. Quando você amplia a sua forma de passar o que você precisa passar,
seja a sua escola qual for, a metodologia qual for, mas quando você amplia, você dá oportunidade da criança aprender de várias formas, o grupo inteiro ganha. Todos ganham. Todos ganham, né? Se você tem o TDAH, não estou nem aqui só falando na comorbidade do autismo com TDAH ou com a deficiência intelectual. A criança que tem ali um TDAH ou qualquer outra dificuldade, né, de aprendizagem, quando você traz, enriquece a sua aula, o seu momento de ensinar, de passar o seu conteúdo, você facilita para todos, inclusive para você. É verdade. Porque é muito mais motivador, né? Quando você realmente consegue, ao invés de ainda estar lutando com aquilo, puxa, se eu ainda vou dar um papel aqui diferente, vai estar esse que não está. A gente precisa dar um passo, né, Andressa? Nesse ambiente da nossa sala de aula. Sim, com certeza. A gente precisa disso. Falando em ambiente da sala de aula estruturado, tem também o modelo TEACH, né? Que é um modelo de ensino estruturado, né? E é muito bacana para a gente levar para a sala de aula o que ele nos traz ali de prática, né? Então, assim, você consegue organizar na sua sala de aula ambientes, cantinhos, de forma tão estruturada que muitas vezes você não precisa ficar enchendo aquela criança de informação. O próprio ambiente sinaliza. Exatamente. E aí antecipa aquela criança o que ela precisa fazer. Então, só dela olhar o ambiente estruturado, ela já sabe o que ela precisa fazer. Exatamente. Né? Então, ele trabalha com a rotina, antecipação, sistema de trabalho, né? Então, quando a criança ela senta na mesa e ela vê as atividades que ela precisa fazer e ela vê que aquilo ali tem uma continuidade e aquilo vai acabando, né? Conforme ela vai fazendo, aquilo vai acabando, vai sumindo do campo de visão dela, né? E aí então aquilo vai gerando previsibilidade, acalma, ela sabe a hora que ela terminou aquilo ali e aí ela pode levantar, aí ela pode fazer outra coisa. Isso tudo é lógico, não é de uma hora para outra. Não, exatamente. É gradativo, inclusive, porque eu realmente acredito que os primeiros padrões que a gente precisa modificar e ter quebra são os nossos enquanto professores, né? Eu fiquei 30 anos em sala de aula e passei por muitas mudanças, de muitas coisas que vinham acontecendo. E se a gente não se abrir e deixar quebrar aquilo para receber alguma coisa nova, fica muito difícil. Então, realmente o professor ali é o primeiro a desconstruir, né, essa sala de aula engessada, uma maneira de pensar mais engessada e começar a buscar, né, com as equipes, com a equipe multidisciplinar que pode trazer muita estratégia, né, Andressa? Com certeza. Né, uma coisa bacana também, é da gente trazer a escola também para a clínica. Sim. Né? Do profissional, o mediador, ou o professor vir acompanhar um atendimento para ver como que é aquela criança num outro ambiente também. Né? Porque às vezes a gente só tem aquela visão ali de dentro de sala de aula e a gente não sabe como realmente é essa criança num outro ambiente estruturado também. E aí com essa busca tem a possibilidade de generalizar aquela atividade, aquela situação dentro da escola, dentro de casa, quando a gente tem consciência e participação. Né? Se a gente está ali junto, família, equipe multidisciplinar, escola, a gente consegue isso. E é um ganho para todo mundo. Um ganho para todo mundo. Né? A gente está falando da escola, mas nós também. Nós também, né? Com Enquanto certeza. Clínica, terapeutas, equipe multidisciplinar, o quanto nós também aprendemos com essa troca. Com certeza, né? a qualidade do atendimento, de tudo vai melhorar, porque a gente está trabalhando junto. Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu aqui, Andressa, falar um pouquinho sobre uma sala de aula diferente, não é solta, muito pelo contrário, é estruturada. Estruturada para, né? Pra gente não achar que é quebrar tudo, então, vamos deixar para ver o que acontece, não é isso?
A gente fala aqui muito de ciência, né? Já falei isso no outro vídeo, que todas as informações que a gente traz aqui, a gente sempre estuda muito e busca muito para que seja o mais científico possível e mais recente possível, porque o autismo, ele tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Sim. Né? Porque além de tudo que se sabe, longe ainda de saber tudo, existe que cada indivíduo é um. Sim. E vai se mostrar de maneira diferente. Sim. Uma criança ali, ela vai agir de uma forma na sala de aula, e às vezes você vai ter na sua sala de aula assim, né? Eu tenho 2 crianças que foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista e as 2 são leves. Mas você vai ver que uma é completamente diferente da outra. É verdade. E muitas vezes a atividade que você vai aplicar com uma não vai funcionar tão bem como com a outra. Isso, né? É verdade. Ou você vai fazer uma coisa com aquela criança, ai, nossa, o Alan fez isso. Aí você vai fazer com a outra, fez mais ainda. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa e que a gente tem que estar muito motivada para buscar, porque é possível. A gente sente que quando os professores chegam aqui, né, Andressa, um pouco assim, meu Deus, o que eu coloco na mão dessa criança, né? Quando a gente escuta um professor ou um pai dizer do que ele brinca, do que ele faz. Por isso que esse contato é tão importante, gente. A gente precisa realmente se unir. Estreitar essas relações. Para trazer essa melhoria para as nossas crianças. Gente, outra questão muito importante, que é uma reflexão que eu faço muito do meu tempo de professora, depois do meu tempo como psicopedagoga, hoje neuropsicopedagoga, e tudo isso que eu fui aprendendo e acho muito importante de algo muito da pedagogia, muito da sala de aula, já que hoje a gente está trazendo essa temática aqui, não se prender a um diagnóstico para enxergar essa criança, né? Criança não é um diagnóstico. Eu que comecei a trabalhar no final da década de 80, então imagina que a gente tinha pouco nome para as coisas, né? A gente tinha coisas. A gente não sabia o nome do que a criança trazia pra gente. Mas você sabe que Mas isso me trouxe uma coisa muito importante de buscar o potencial. Eu não sabia o que aquela criança, o nome do que aquela criança tinha, quais as questões que ela não tinha potencial, mas eu tinha que buscar o potencial que ela tinha. O que estava ali presente de habilidade para eu trabalhar, para ser dali o meu gatilho, para conseguir as coisas. Isso é o que eu tinha. E isso é muito importante, Andressa. O professor não pode perder esse olhar. Não. A criança não é um diagnóstico. E muitas vezes a gente fica ali, isso eu tô falando agora por mim, tá? A gente tá ali naquela coisa de fazer tudo certinho, né? E aí, muitas vezes a gente precisa que uma outra pessoa venha e dê essa despertada na gente, que foi o que aconteceu comigo. Né? Uma vez, em sala de aula, eu com uma estudante com muitas dificuldades e, poxa, eu posso providenciar ali para ela um auxílio diferenciado na hora de fazer a prova, por exemplo, mas ela ainda não tem um diagnóstico. E aí veio uma pessoa e me falou isso. Você não precisa desse diagnóstico. Se você está vendo que a sua criança está precisando de ajuda, ajude. Exatamente. Ajude. É importante a gente até se libertar disso. Sim, porque a gente quer ver tudo muito certinho. Tem que ter o diagnóstico, aí quando eu tiver o diagnóstico, eu vou saber o que eu vou fazer. Não, geralmente você já sabe o que você vai fazer. Só precisa acreditar, você faz para a sua turma. Isso acontece, né? E o professor precisa disso, trabalhar muito com as habilidades, com o potencial que aquela criança traz, com todos os referenciais teóricos que a gente tem na pedagogia, que já colaboram bastante.
né? Eles já nos trazem muita questão de afetividade, de vínculo, muita coisa ali que a gente vai começar independente de diagnóstico. Sim, com certeza. Né? Então vamos olhar para a nossa criança pelas habilidades. E dessas habilidades nós vamos trilhando o nosso caminho. Então muitas vezes também já aconteceu de algumas professoras me perguntarem assim: poxa, porque o professor não pode fazer testes que psicólogos fazem, ou psicopedagogo, ou neuropsicopedagogo, enfim, porque o professor não pode fazer um teste para ele saber o que ele vai fazer. É a mesma questão, né? Inclusive, gente, até é bacana a gente esclarecer isso, que testes são instrumentos que acontecem dentro de avaliação. As avaliações contam com os testes, né? E uma avaliação, ela é ampla. Ela não acontece em um dia, né, Andressa? Não é observando a criança meia hora que você vai virar e falar, é isso, né? Não é assim que funciona. Existe um número de sessões amplo, com vários testes, que depois você vai juntar a outros exames. E a sua observação também. A sua observação, a anamnese, que é feita com os pais. Porque todo o histórico dessa criança, porque às vezes, hoje eu percebo alguns professores muito assim, não, puxa, se eu tivesse um teste à mão, eu resolveria isso. Você não precisa disso. Não precisa disso. Pra agir, né? Exatamente. Não precisa disso pra agir. O passo dentro da sala de aula, ele não precisa disso. Basta você realmente acreditar que você tem conhecimento para trabalhar com as habilidades daquela criança e aquelas coisas que a gente não consegue fazer, não consegue dar conta, a gente precisa buscar, pesquisar e estar em contato com essa equipe multidisciplinar. Gritar por ajuda, isso aí. Sim, pedir ajuda, olha, como né, muita gente chega aqui, né, Andressa? Com certeza. Pedindo isso pra gente, a gente adora. Aparece um professor aqui, é quase uma disputa, todo mundo quer. Porque a gente sabe, né? A gente sabe como é a sala de aula. E quem tem a paixão por sala de aula, como a gente tem, a gente quer que isso tudo dê muito certo, né? Mas eu acho que pela nossa prática de sala de aula, né, acaba que eu acho que a gente se identifica muito com os professores quando eles chegam aqui. Gente, puxa uma sardinha, vocês não têm ideia da sardinha que a gente puxa. Muito grande, porque a gente sabe o quanto esse espaço é importante, é especial, é um espaço que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, tanto de um lado bom como não. E o nosso objetivo aqui é fazer com que seja o melhor lugar do mundo. Bom, gente, esse tema, escola, sala de aula, inclusão, estratégias, a gente tem muito o que trocar, o que dizer. E jamais seria em um episódio no canal para a gente poder falar sobre isso. Hoje o nosso objetivo aqui foi acariciar um pouquinho o coração, foi provocar uma reflexão sobre, né, a nossa vivência e o que a gente percebe e percebeu em sala de aula e hoje em clínica e o que está chegando aqui pra gente, né, Andressa? Com certeza. É só para acender a luzinha, né, do alerta, do quanto a gente pode buscar ajuda com o outro, buscar ajuda também de forma independente, né? Sim. Hoje em dia tem muitos cursos, muitos vídeos, muita coisa prática que a gente pode buscar na internet e conhecimento nunca é demais, não é, Isso, gente. E professora, a gente tem que ser pesquisador sempre. 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 Diariamente tem coisa aí surgindo, o mais científico possível. Busque por fontes muito seguras. A gente sabe que também na internet a gente tem um conteúdo que, né, às vezes ele é muito colorido, muito bonitinho, mas vamos buscar por coisas científicas, vamos estudar, formar grupos de estudos, enfim. O nosso objetivo hoje aqui foi fazer com que o coração de vocês fique feliz,
acreditando nessas possibilidades, que os olhinhos brilhem para essas possibilidades, né, Com Andressa? certeza. Acreditar que a gente vai conseguir ajudar nossas crianças a se desenvolverem cada vez mais, né, Gil? Cada vez mais e melhor, porque Com só certeza. juntos que nós vamos fazer a diferença. Com certeza. Então, até a próxima. Curte aí nosso vídeo, deixa um comentário e a gente vai estar esperando vocês sempre.